Fechemos os olhos, nos acomodemos em nossos lugares, na certeza de que esta casa, este ambiente, já está preparado para nos receber. Na certeza de que a orientação de nosso irmão mais velho, modelo e guia Jesus, quando nos afirmou onde 2 ou mais estejam reunidos em meu nome, lá dentre eles eu estou. E esta casa, Jesus de Nazaré, assim como tantos outros templos, nos momentos em que nos reunimos em prece, em gratidão, enviamos as nossas boas vibrações a todos aqueles necessitados de mais paz, de mais saúde. E assim enviamos também, especialmente, as boas vibrações aos nossos trabalhadores. Estejam eles onde estiverem, estejam fisicamente entre nós, estejam já na pátria dos Espíritos, assim como todos aqueles nossos entes queridos, a quem enviamos as nossas boas vibrações, os nossos bons desejos de que fiquem bem, fiquem em paz, que possamos auxiliar a todos aqueles necessitados desta paz pela nossa prece. E por isso, Pai, somos imensamente gratos a Ti, por esta doutrina maravilhosa que nos consola, que nos esclarece, por esta casa que nos recebe e por este momento de exposição doutrinária. Que possamos todos sair deste ambiente, logo mais, em breves minutos, muito melhores do que quando aqui chegamos. E que assim seja. Que assim seja. Então, boa tarde, mais uma vez. Hoje o nosso tema é Vem e Segue-me, que foi uma frase que Jesus disse por muitas passagens da Bíblia, né, do Testamento. Então, é um convite que ele faz a todos nós. Se nós estamos hoje aqui nessa Casa do Caminho, é porque de alguma forma, em algum momento, a gente ouviu esse chamamento e a gente sentiu o toque do nosso mestre, do nosso querido amigo nos nossos corações. Se viemos aqui procurar uma palavra de consolo, se nós viemos procurar um pouco de esclarecimento, se nós viemos fazer a caridade, se nós viemos aqui buscar um pouco de paz ou a verdadeira felicidade, nós temos que nos perguntar: onde está o nosso coração? Porque onde estiver o nosso coração, aí também estará o nosso tesouro. Será que estamos nós fazendo o necessário, aquilo que Jesus pediu quando ele esteve aqui conosco há 2000 anos? Será que nós estamos fazendo aquilo que Jesus nos pediu para realmente vir e seguir ele com todo o nosso coração? Então, por isso, nessa noite, nessa tarde, na verdade, né? Quase noite, esse é o convite que Jesus vem e faz para todos nós. Vem e segue. Dentre todas as passagens do Evangelho, a que a gente vai falar nessa noite é sobre o encontro de Jesus com um jovem rico, quando ele foi procurar Jesus para segui-lo verdadeiramente. Então eu vou ler um trechinho para vocês do Evangelho de Mateus, capítulo 19, dos versículos 16 ao 22, que fala sobre esse encontro deles. Eis que alguém, aproximando-se dele, lhe disse: Mestre, que farei de bom para que tenha vida eterna? Ele, porém, lhe disse: O que perguntas acerca do bom? Só um é bom, que é Deus. Se queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. Diz-lhe: quais? E Jesus falou: Não matarás, não adulterarás, não roubarás,
não prestarás falso testemunho, honra pai e mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O jovem lhe diz: eu guardei todas essas coisas, que falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende todos os teus bens, doa aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. O moço, ouvindo essas palavras, saiu entristecido, pois era possuidor de muitos bens. Então, essa passagem relatada nos evangelhos, não só de Mateus, mas também de Marcos e de Lucas, fala sobre a história de um rapaz que queria seguir Jesus. Jesus era muito conhecido na época, as coisas que ele proferia eram muito conhecidas entre o povo, e as pessoas poderosas, as pessoas ricas, elas não queriam ser vistas próximas a Jesus. Então, quando elas queriam falar com Jesus, elas procuravam ele à noite. Só que esse rapaz, ele foi de dia procurar o mestre. Ele tinha uma ânsia dentro de si, que apesar de tudo que ele possuía, ele tinha dentro de si um vazio existencial que não conseguia preencher. Então, quando ele foi falar com Jesus, e essa história, ela está escrita nesse livro aqui, Primícias do Reino, que é um livro do espírito Amélia Rodrigues, que ela é uma poetisa que viveu aqui no Brasil, né? E ela, no mundo espiritual, ela é uma historiadora da vida de Jesus, e ela fala assim com uma riqueza de detalhes. A história é linda. Se vocês já leram, leiam de novo, e se não leram, então fica o convite, Primícias do Reino. Então, aqui no capítulo 5, o mancebo rico, eu não vou ler para vocês, mas ela fala então sobre esse encontro que o jovem teve com Jesus. E esse jovem, ele sentiu nas palavras de Jesus uma coisa diferente, porque tocou nele, no seu âmago, lá no fundo do seu ser, como se fosse uma navalha. Só que quando Jesus pediu para ele para vender todos os bens, como ele tinha muito apego aos bens, ele disse: quem é essa pessoa? Quem é esse homem que quer tudo? Não pode ser só uma parte, ele quer tudo. Então ele lembrou que na semana seguinte ele ia ter uma corrida de bigas, e ele era um jovem judeu, ele ia concorrer nessa corrida com alguns romanos, e ele lembrou disso. Ele tinha gasto uma verdadeira fortuna para correr, tinha comprado cavalos que vieram de fora, os seus amigos estavam esperando que ele corresse, né? Todos estavam ali, né, aguardando que ele corresse, e ele disse para Jesus: eu venho, mas, e sempre tem um mas nas nossas vidas quando Jesus nos chama, mas na semana que vem eu tenho uma corrida e tal. Explicou para Jesus, assim, assado. Jesus disse para ele: não, vem agora porque amanhã pode ser tarde. Então, o jovem pensou: além de querer tudo, ele ainda quer que eu venha agora. Quem é este homem? Né? E ele olhou para Jesus e disse: se você me ama, você irá me aguardar. E virou as costas e foi embora. Na semana seguinte teve a corrida, os carros estavam, né, na pista, deu a largada, os carros iniciaram a corrida, e numa curva, numa manobra infeliz, o carro tombou no meio da pista. Os outros cavalos, os carros que vieram, acabaram esmagando o corpo dele, enquanto ele estava ali no chão, com as feridas abertas, o sangue jorrando pela poeira da pista. Ele lembrou das palavras do mestre: amanhã poderá ser tarde. E ele se arrependeu. E no momento em que ele se arrependeu, uma bruma suave e envolvente, um doce perfume cercou-se dele, e ele viu os braços do seu amigo,
que vieram e acolher, já no plano espiritual. Então, quantas encarnações são necessárias para a gente dizer sim para Jesus e seguir Ele verdadeiramente? Quantas existências são necessárias para isso? Um exemplo disso é o Públio Lentulus, né? Uma das encarnações de Emmanuel, que é o guia espiritual do Chico Xavier, que ele, quando teve o encontro, ele era um senador muito opulento. Na época em que ele teve o encontro com Jesus, ele foi à noite e Jesus disse para ele: por que vens à noite? Por que não vem ao dia que daí tu aproveitaria, né, os ensinamentos que a gente recebeu aqui hoje? E Públio tinha ido buscar a cura para sua filha, que estava com lepra. Hoje, né, a gente corretamente chama de hanseníase. Então, ele disse para Públio: está no teu querer vir agora ou no decorrer dos milênios. Mas como Públio era muito orgulhoso, né, ele não foi naquele momento, não foi naquela existência. E muitas outras encarnações de Emmanuel, de Públio, ele descreveu na série de romances que foram psicografadas pelo Chico Xavier, contando todo o relato dele até chegar a ser o que é hoje, Emmanuel. Então, será que precisamos de todo esse tempo, de todas essas encarnações para fazer o que é certo? No Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo, o capítulo 16, que ele fala sobre a verdadeira propriedade. Porque o jovem, ele era rico e ele era muito apegado. Só que o problema não era a riqueza que ele tinha. Porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa ter a nossa casa, a gente precisa ter um certo conforto, como se locomover, a gente precisa se abrigar, se vestir, comer, de vez em quando sair, se divertir um pouco. O problema não está em a gente ter. Vocês concordam? O problema está no apego que a gente tem a isso tudo. Porque para o jovem rico, ele pediu que vendesse tudo. Só que no encontro que Jesus teve com Zaqueu era um publicano muito rico, odiado pelo povo, porque ele era um cobrador de impostos. Ele não pediu que Zaqueu vendesse os seus bens. Zaqueu que disse: eu vou vender metade dos meus bens, vou doar aos pobres, e se eu tiver feito alguma coisa ofendido, ou se eu tiver, trapaceado, ou feito alguma coisa contra alguém, eu vou pagar 4 vezes aquilo que eu devo. E Jesus disse: hoje o céu está contente porque um pecador se converteu. Então no problema é o nosso apego aos bens. Porque, como eu estava falando no Evangelho, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos dão as instruções sobre o que é a verdadeira propriedade. Que aquilo que a gente tem aqui na Terra nos é dado por empréstimo, porque todos sabem que a gente não leva nada lá para o mundo espiritual, a não ser a nossa bagagem espiritual, que é aquilo que a gente conquista através das nossas boas ações, da busca pelo conhecimento, as coisas boas que a gente deixa nos corações daqueles quando a gente parte, né? Então, essa é a nossa verdadeira bagagem espiritual. É o que a gente vai levar lá para o plano espiritual. E que os bens, e até mesmo os nossos familiares, os nossos pais, os nossos filhos, não somente os bens materiais, mas aqueles que a gente ama, também a gente precisa fazer a nossa despedida temporária até a gente se reencontrar no plano espiritual. Também são empréstimos. As moedas da terra, meus irmãos, elas compram muitas coisas, mas elas não compram qualidades para a alma. Por isso que a gente precisa estar atento. Onde está o nosso apego? Estamos muito apegados?
Porque quando a gente passa lá para o outro lado, o maior sofrimento, nos dizem os espíritos, são os pendores que a gente deixa do lado de cá. Lá no plano espiritual, um operário, ele pode ter muito mais valor do que um príncipe. Os bens adquiridos de forma honesta, eles são legítimos. Só que se a gente não utilizar esses bens para caridade, para fazer o bem para o próximo, então a gente está sendo egoísta, isso não é bom. Se ainda não tivesse tido eles, dessa forma a verdadeira felicidade não está nas coisas que a gente adquire, mas no que a gente pode fazer, na caridade que a gente pode fazer para as outras pessoas. Quando a gente se desapega de nós mesmos. Quando a gente leu essa parte do Evangelho lá em casa, sobre a verdadeira propriedade, sobre a verdadeira caridade, a felicidade, durante aquela semana a gente faz o Evangelho no lar no domingo de noite. Daí durante a semana a gente teve, durante a janta, a gente teve uma conversa e a minha filha mais velha disse: tem um youtuber famoso que é seguido por milhões de jovens em todo o mundo e que ele disse que ele iria fazer a caridade se ele conseguisse alcançar X número de seguidores, ele ia fazer a doação de X valor para as pessoas que precisam. E a gente começou a conversar sobre aquele assunto, a gente começou a refletir sobre aquilo e eu disse: então ele não tem esse dinheiro e se ele conseguir os seguidores, ele vai conseguir. Não, mãe, ele tem esse dinheiro, ele é muito rico. Eu disse: tá, então se ele tem o dinheiro, por que ele precisa do número de seguidores para fazer a caridade? Essa já não é a recompensa dele? Não seria então uma moeda de troca? Porque quando a gente precisa aparecer, para fazer o bem para o próximo, será que isso é a caridade verdadeira? Desta forma, então, quando a gente faz a caridade, não precisa ficar postando nas redes sociais, tirando foto, até porque quem está recebendo, às vezes, fica constrangido, até humilhado, de ter que receber. Então, a caridade que a gente faz, quando a gente faz aquilo de melhor, e de repente é visitar algum parente idoso, visitar alguém no hospital, quem tem algum dom para manufatura, fazer alguma coisa para doar para as crianças do hospital que estão lá internadas, participar das campanhas aqui da casa, vir auxiliar no sábado social. Às vezes não são valores monetários que a gente precisa, uma conversa com um amigo, poder ouvir alguém que está sofrendo, tudo isso faz parte da caridade. É o chamamento que Jesus faz para nós: vem e segue-me. Cada vez que a gente faz alguma coisa boa, a gente está seguindo o que Jesus nos mandou, nos ensinou quando ele esteve aqui conosco. Se para o jovem que era apegado aos bens materiais, ele pediu que ele vendesse os bens e doasse aos pobres, o que ele pediria para um guloso? O que ele pediria para um vaidoso? O que ele pediria para um avarento? O que será que ele pediria para nós? Onde estão os nossos apegos? Onde está o nosso tesouro? Porque, como a gente falou antes, onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Dessa forma, meus irmãos, essa foi a reflexão da tarde de hoje, para a gente poder perceber o que a gente precisa para conseguir alcançar aquela verdadeira felicidade, ou para a gente conseguir alcançar aquilo que a gente veio buscar aqui nessa tarde. Então, que possamos seguir ao Cristo, que possamos seguir as palavras do Mestre, e uma ótima oportunidade de fazer isso, esse mês aqui na casa. A casa está lançando a campanha para os estudos, né, Cíntia? Para os estudos, então estão iniciando turmas em diversos horários,
se vocês tiverem interesse, podem falar com o pessoal ali embaixo na recepção, que eles vão indicar vocês para fazer então a acolhida nas turmas de estudo, que daí vocês vão estar procurando o conhecimento, que é aquela bagagem espiritual que ninguém consegue tirar de nós, certo? Então tá, então sigamos ao Mestre, sigamos Jesus e sigamos em paz. Vou convidar agora os nossos médiuns para fazer o passe coletivo. Peço que todos se coloquem de forma confortável nas suas cadeiras, quem estiver em casa, nos ouvindo pelas redes sociais também. Vamos fechar os nossos olhos, vamos nos concentrar em Deus, essa consciência cósmica, essa rede de amor que cobre a todos nós. Mestre Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui hoje, por termos ouvido o teu convite para te seguir. Queremos te agradecer por todo o amor dispensado. Queremos te agradecer por essa Casa do Caminho. Queremos te agradecer o nosso intento de estarmos aqui hoje para buscar mais as tuas palavras. Abençoa nós, nossas casas, nossas famílias, a nossa saúde, aos nossos entes que partiram. Abençoa-nos e nos permita que essa luz que vem de ti, direto do teu coração, possa irradiar nessa Casa do Caminho e que os benfeitores espirituais aqui presentes possam espargir sobre nós essa luz maravilhosa que adentra os nossos corações e que nos traz paz, conforto e carinho. Que possamos seguir em paz e que assim seja.